Capítulo 16. Disciplina. Um estudo sério para pais. Disciplina não é punição. Abre aspas. Qual é o papel da disciplina em seu sistema de educação? Fecha aspas. Devemos saudar a pergunta como algo que manifesta um grau de interesse encorajador se não tivéssemos certeza de que nosso interlocutor usa a disciplina como um eufemismo para a punição. Essa convicção coloca a mente de quem ouve em atitude de protesto. Em primeiro lugar, não temos um sistema de educação. Sustentamos que grandes coisas como a natureza, a vida, a educação são encaixadas, contidas, confinadas, na proporção em que são sistematizadas. Temos um método de educação, é verdade, mas o método não é mais do que um meio para um fim e é livre, flexível e adaptável como a própria natureza. O método tem algumas leis abrangentes de acordo com as quais os detalhes se moldam, da mesma forma que alguém molda naturalmente o comportamento de uma pessoa à lei bem reconhecida de que o fogo queima. O sistema, ao contrário, tem uma infinidade de regras e instruções sobre o que você deve fazer e como deve fazer. O método na educação segue a natureza humildemente, fica de lado e lhe dá uma justa oportunidade. Um método não é um sistema. Sistema conduz a natureza, auxilia, suplementa, se apressa em realizar aquelas mesmas tarefas que a natureza tornou suas desde que o mundo existe. A natureza dá a cada jovem criança ou gatinho uma capacidade maravilhosa para brincadeiras inventivas? Não, mas, diz o sistema, posso ajudar aqui. Vou inventar jogos para a criança e ajudá-la a brincar, e fazer mais uso deste poder do que a natureza saberia como fazer sem assistência. Portanto, o cavalheiresco sistema ensina a criança a brincar, e ela gosta disso, mas infelizmente não há brincadeiras nela, nenhuma iniciativa quando ela é deixada por si mesma, e assim por diante, ao longo do tempo. O sistema é exigente e zeloso e produz resultados enormes no professor. Uma passividade sábia. O método busca uma passividade sábia. Você observa o professor e mal percebe que ele está fazendo alguma coisa. As crianças tomam a iniciativa, mas de alguma forma o resultado aqui está nelas e não no professor. Elas se desenvolvem, tornam-se diariamente mais e mais pessoas com, abre aspas, a razão firme, a vontade temperada, resistência, previsão, força e habilidade. Tais são os frutos dourados que amadurecem sob os olhos dos pais, que são sábios em discriminar entre o papel da natureza e o do educador, que segue com simpatia e zelo a liderança da grande mãe. Abre aspas. Então você não tem disciplina. Achei que não tinha. Atrevo-me a dizer que seria muito bom deixar as crianças por si e fazê-las felizes. Crianças sempre são boas quando estão felizes, não são? Fecha aspas. Não tão rápido, caro leitor. Aquele que deseja seguir um grande líder deve se esforçar, sem pressa, sem descanso. E a liderança divina, que chamamos de natureza, é infinitamente abençoada de se seguir. Mas o caminho é íngreme e difícil de encontrar, e esse trabalho árduo não pode, de forma alguma, ser confundido com o passear alegremente em caminhos que nós mesmos inventamos. O pai que deseja educar seus filhos em qualquer sentido amplo da palavra deve se entregar a ter pensamentos elevados e uma vida humilde.
o pensamento mais elevado possível para a mente humana e a vida mais simples e direta. Este pensamento sob disciplina, por exemplo, é uma das grandes ideias abrangentes que devem informar e dirigir a vida, ao invés de ser resumida em uma regra fácil de lembrar e fácil de aplicar. De vez em quando, se Tommy for travesso, bata nele com a vara e mande-o para a cama. É uma espécie de regra de correção, útil para se ter, e é o tipo de coisa que muitas pessoas chamam de disciplina. Porém, não estamos dizendo que a punição nunca deve ser usada, muito pelo contrário. Nem estamos dizendo que a correção física nunca deve ser feita, mas a punição, como a correção física, é apenas ocasional, na pior das hipóteses, e a punição e a correção física são reduzidas ao mínimo, na proporção em que asseguramos condições saudáveis de corpo e mente. Não estamos ansiosos por estabelecer cânones para a punição. O Sr. Herbert Spencer talvez não tenha a última palavra, mas ele nos deu uma regra bastante conveniente para seguir. Punição por consequências. A criança deve ser punida pelas consequências naturais de sua ofensa. Realizar esta sugestão ao pé da letra significaria com bastante frequência uma lesão duradoura, até mesmo fatal para a criança física e mental. Você não pode permitir que a criança indolente seja punida por ignorância, ou a criança teimosa e aventureira quebre um membro, mas na medida em que as punições permitidas se tornem necessárias, a natureza da ofensa dá uma pista de uma punição adequada. A criança que não come a comida fica sem a sobremesa. Isso é, de alguma forma, uma punição em espécie, talvez a abordagem mais próxima das consequências naturais que é aconselhável tentar. As crianças preferem desfrutar das punições, mas os pais devem encarar o fato de que os filhos gostam de punições. Nelas, eles encontram as oportunidades tão frequentes nos livros de história, tão raras na vida real, de mostrar uma coragem aguçada. A criança que está sendo punida muito comumente está se divertindo muito, porque está se respeitando intensamente. Heroísmo ao suportar penalidades. Há um certo heroísmo em suportar uma punição que é bem capaz de eliminar qualquer sentimento de arrependimento pela ofensa. E o garotinho corajoso que leva sua punição com o peito estufado não é de forma alguma um jovem agressor mau e endurecido, mas é um economista de oportunidades, aproveitando o que tem de melhor para sua verdadeira educação. A angústia de sua mãe, a desaprovação de seu pai são questões bem diferentes e não trazem nenhum senso compensador de resistência. Reflexões como essas levam a poupar a vara, não por excessiva sensibilidade ao sofrimento físico da criança, pois devemos fazê-la suportar sofrimento se pretendemos fazer dela um homem, mas simplesmente porque não é fácil de encontrar uma punição que não anule seus próprios fins. A transgressão seguida de suas próprias penalidades. O tapa leve e inteligente da mãe no filho, quando ele é travesso, é muitas vezes eficaz e educativo. Isso muda a corrente de pensamento do bebê e ele não vai querer mais puxar o cabelo de sua irmã. Mas não deveria o tapa ser o último recurso quando não resta outra maneira de mudar seus pensamentos? Com a criança mais velha, a teoria da punição está menos baseada na necessidade de mudar os pensamentos do culpado do que na esperança de formar uma nova associação de ideias, isto é, associar certas dores e penalidades inevitavelmente a certas formas de transgressão. Isso, sabemos muito bem, é um ensinamento de vida e não deve ser esquecido na educação. A experiência de cada um de nós prova de toda violação da lei, em pensamento ou ação,
é acompanhada por suas próprias penalidades, imediatas ou posteriores, e a criança que não é educada, sabendo que toda ação tem consequência em curso, é enviada para sua primeira empreitada, sem treinamento e sem capacitação, um recruta inexperiente. Nossa alegação é dupla. A. Que a necessidade da punição é principalmente evitável, e B. Que o medo da punição dificilmente é um motivo tão forte quanto o deleite da transgressão específica em vista. A punição não é reformativa. Se a punição fosse necessariamente reformativa e capaz de nos curar de todos aqueles pecados que temos em mente, ora, o mundo seria um lugar muito bom, pois nenhuma forma de pecado escapa de sua punição atual. O fato é que a punição não é desnecessária ou inútil, mas que é inadequada e mal atinge nosso objetivo, que é não a visitação pela ofensa, mas a correção daquela falha de caráter da qual a ofensa é o resultado. Jamie conta mentiras e nós o punimos, e assim fazendo, definimos nosso senso de ofensa. Mas provavelmente nenhuma punição inventada seria drástica o suficiente para curar Jamie de contar mentiras no futuro. E este é o objetivo. Não devemos olhar mais profundamente. Devemos descobrir que lugar fraco no caráter, que falso hábito de pensar leva Jamie a contar mentiras, e devemos lidar com esse falso hábito da única maneira possível, formando o hábito contrário de pensar a verdade, o que fará Jamie crescer e se tornar um verdadeiro homem. Acho que nunca mais menti desde então, disse uma senhora, descrevendo a única conversa em que seu pai a curou de mentir, criando uma linha de pensamento totalmente nova quando ele era criança. Bons hábitos, os melhores professores. Não meros sustos de punição ocasional, mas a incessante vigilância e esforço empregados na formação e preservação dos hábitos da boa vida é o que queremos dizer com disciplina. E desse ponto de vista, nunca houve disciplinadores como os pais que trabalham nas linhas que indicamos. Todo hábito de cortesia, consideração, ordem, limpeza, pontualidade e veracidade é em si um professor e ordena a vida com a mais infalível diligência. Um hábito é formado tão facilmente e é tão forte em compelir. Existem poucos pais que não trabalhariam diligentemente se para cada mês de trabalho eles fossem capazes de dotar um de seus filhos com uma grande soma de dinheiro. Mas, em um mês, um pai pode começar a formar um hábito em seu filho de tal valor que o dinheiro é uma bagatela em comparação. Frequentemente, afirmamos que a grande descoberta que a ciência moderna trouxe em auxílio do educador é que cada hábito da vida estabelece, por assim dizer, um registro material nos tecidos cerebrais. Todos nós sabemos que pensamos como estamos acostumados a pensar e agir como estamos acostumados a agir. Desde que o homem começou a perceber os caminhos de sua própria mente, essa lei do hábito é matéria de conhecimento comum e tem sido mais ou menos posta em prática pelos pais e outros instrutores de crianças. A criança bem criada sempre foi uma criança cuidadosamente treinada em bons hábitos, mas foi somente em nossos dias que foi possível estabelecer leis definidas para a formação de hábitos. Até agora, a mãe que desejava educar seus filhos em tal e tal bom hábito se via prejudicada por um certo sentimento de casualidade. Sempre dizendo: tenho certeza de que estou sempre dizendo a ela, para manter suas gavetas arrumadas, ou para levantar sua cabeça e falar bem, ou para ser rápida e cuidadosa com um recado, diz a pobre mãe com lágrimas em seus olhos, e de fato sempre dizendo. A ele ou a ela é um processo cansativo para a mãe, maçante, porque é sem
esperança. Ela continua a dizer, entregando a sua própria alma, pois há muito deixou de esperar qualquer resultado, e sabemos como é enfadonho trabalhar sem esperança. Mas talvez sua mãe nem mesmo saiba o quão indizivelmente enfadonho é esse sempre dizendo que não produz nada para a criança. A princípio, ela fica irritada e impaciente sob o tagarelar de palavras vãs. Então ela tolera o inevitável e, por fim, dificilmente percebe que a coisa está sendo dita. Quanto a qualquer impressão em seu caráter, qualquer hábito realmente formado, todo esse trabalho é sem resultado. A criança faz a coisa quando não pode evitar e foge sempre que pode. E a pobre mãe desapontada diz: tenho certeza de que tentei, tanto quanto qualquer mãe, treinar meus filhos em bons hábitos, mas falhei. Entretanto, ela ainda não está totalmente desanimada. As crianças não têm os hábitos nos quais ela desejava treiná-las, mas eles crescem jovens de coração caloroso, de boa índole e brilhantes. De forma alguma são crianças de quem se envergonhar. Ao mesmo tempo, a sensação de fracasso da mãe é uma advertência em que se pode confiar. Nossos fracassos na vida talvez se devam em grande parte aos defeitos de nossas qualidades e, portanto, não é suficiente trazer filhos ao mundo apenas com a herança de caráter que recebem de seus pais. Alguns conselhos práticos. Deixe-me oferecer alguns conselhos práticos definitivos aos pais que desejam lidar seriamente com um mau hábito. Primeiro, vamos lembrar que esse mau hábito faz seu registro no cérebro. Segundo, só existe uma maneira de registrar tal registro: o cessar absoluto do hábito por um espaço de tempo considerável, digamos cerca de 6 ou 8 semanas. Terceiro, durante esse intervalo, um novo crescimento, novas conexões celulares estão ocorrendo de uma forma ou de outra, e a sede física do mal está passando por uma cura natural. Quarto, mas a única maneira de garantir essa pausa é apresentar algum novo hábito, tão atraente para a criança quanto o hábito errado que você se propôs a curar. Quinto, como o mau hábito geralmente surge do defeito de alguma qualidade na criança, não deve ser difícil para os pais que conhecem o caráter de seu filho introduzir o hábito contrário. Sexto, reserve um momento de confiança alegre entre pai e filho. Apresente por meio de um conto ou exemplo a ideia estimulante. Alcance a vontade da criança para com você. Sétimo, não diga a ela para fazer a coisa nova, mas calma e alegremente veja que ela o faz em todas as ocasiões possíveis, durante semanas, se necessário, o tempo todo, estimulando a nova ideia, até que ela tome conta da imaginação da criança. Oitavo, vigie cuidadosamente contra qualquer recorrência do mau hábito. Nono, se a velha falha se repetir, não a perdoe. Deixe que a punição, principalmente a sensação de sua alienação, seja sentida de forma aguda. Que a criança sinta vergonha, não apenas de ter agido mal, mas de ter agido mal quando era perfeitamente fácil evitar o mal e fazer o certo. Acima de tudo, vigie em oração e ensine a seu filho a dependência da ajuda divina nessa guerra do espírito, mas também a necessidade absoluta de seus próprios esforços. Uma criança curiosa. Suzy é uma garotinha curiosa. A mãe fica surpresa e nem sempre feliz ao descobrir que a pequena donzela está constantemente em viagens de descoberta, das quais os criados falam entre si como intrometidos e bisbilhoteiros. Se a mãe dela está conversando com um visitante ou com a babá, eis que Suzy estará ao seu lado, vinda ninguém sabe de onde. Se uma carta confidencial estiver sendo lida em voz alta, Suzy está ao alcance da voz. Se a mãe acha que guardou certo
livro onde as crianças não conseguem encontrá-lo, Suzy se oferece para mostrá-lo. Se ela conta ao marido que o cozinheiro pediu licença de 2 dias, Suzy aparece do nada com todos os detalhes do caso. Eu realmente não sei o que fazer com a criança. É difícil fincar o pé e dizer que você não sabe, não deve saber isso ou aquilo outro. Cada coisa por si só é bastante inofensiva, mas é um pouco angustiante ter uma criança que está sempre procurando informações de fofoca. Sim, é cansativo, mas não é um caso para desespero, nem para pensar coisas ruins de Suzy, certamente nem para aceitar o inevitável. O defeito de sua qualidade. Considerando essa curiosidade cansativa como o defeito de sua qualidade, a mãe se preocupa com a qualidade. E eis que Suzy é restabelecida. O que aflige a criança é um desejo desordenado de conhecimento, apressada e permitida a gastar todo esse desejo em objetos inapropriados. Quando chegar o momento certo, apresente a Suzy algum estudo encantador da natureza, por exemplo, que empregará todas as suas inclinações curiosas. Uma vez que a nova ideia se apodere da menina, deve-se conversar um pouco sobre como não vale a pena encher o pensamento de assuntos triviais, porque então nada realmente interessante pode entrar. Durante semanas, certifique-se que a mente de Suzy está muito ocupada com assuntos grandes para entreter os pequenos. E uma vez que o hábito curioso foi verificado, encorajem a mente ativa da criança a trabalhar progressivamente em coisas que valem a pena. A curiosidade indigna de Suzy em breve deixará de ser uma provação para os seus pais. Perguntas para uso dos estudantes. 1. O que as pessoas geralmente querem dizer com disciplina? 2. Faz a distinção entre um método e um sistema. 3. O que deve ser dito sobre uma passividade sábia? 4. Discuta a questão da punição por consequências. 5. Mostre que as crianças podem gostar de punições. 6. Mostre que transgressões são necessariamente seguidas de penalidades. 7. A punição é reformativa? 8. Quais são os melhores disciplinadores? 9. Comente sobre a mãe que sempre diz aos filhos para fazer isso e aquilo. 10. Dê 9 conselhos práticos para um pai que deseja lidar seriamente com um mau hábito. 11. Como você trataria uma criança curiosa, por exemplo?